Queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, esta feita, lições bíblicas, o caminho para o céu, CPAD, lição de número 6. Lição de número 6, ela tem o título, O Inferno Existe. Nós estamos aí numa sequência, vamos dizer, na área da evangelização, e hoje na lição de número 6, nós temos o tema O Inferno Existe. A aula passada, nós tivemos o mesmo ensinamento, porém, concernente ao céu, a realidade do céu. O céu é real, foi a lição passada. E assim como o céu é real, nós também demonstraremos que o inferno também existe. Apesar das inúmeras ideias, pensamentos, citações contrárias a isto, algumas ilações também a respeito desta ideia, né, de criar medo, de criar dependência, de criar uma infinidade de coisas no ser humano, nós vamos ver que ele é real, porque ele foi criado, qual é a finalidade real deste setor, vamos dizer assim, deste ensinamento, desta doutrina bíblica, qual a finalidade de sua criação, quem serão os destinados a este local, né, e o que vai acontecer, qual a realidade ou o que vai acontecer neste local com aqueles que forem lançados, porque ninguém irá de bom grado ao descobrirem que é real, que tudo que pensaram em vida agora está sendo confirmado que não era verdade, que não era verídico, não eram verídicos os pensamentos, as ideias, e agora eles não querem ir para lá, porém serão lançados, a Bíblia diz serão lançados. A lição de número 6, o inferno existe, o texto áureo está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 28, nesta versão está escrito assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja que nós já temos aqui uma ideia bastante clara de como será a condução deste lugar e para este lugar. O homem, nós somos lembrados a não termos medo do homem, justamente porque, por causa da perseguição ao cristianismo, era dado um alerta para não temer o homem que pode fazer mal único e exclusivamente ao corpo, mas temer sim aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, fazer perecer no inferno. Então nós já temos aí uma primeira realidade, e o que nós precisamos guardar no coração é que Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para livrar o pecador da condenação ao inferno. Veja, apesar desta terrível constatação, nós temos também uma outra realidade maravilhosa, gloriosa, que é saber que alguém pode nos livrar. Assim como um advogado ou um bom advogado, ele consegue livrar, dependendo da gravidade do réu, da ação de um réu, livrá-lo da condenação. Nós temos alguém também chamado de justo, né, de advogado Jesus Cristo, o justo, que pode nos livrar também desta terrível constatação que é o inferno. E que nós teremos esta constatação, eu espero, até o término desta lição. Eu espero fazer com que nós entendamos a realidade, não somente entender, compreender, mas procurar fugir desta realidade. Como? Me escondendo ou tendo Jesus Cristo como meu advogado, Jesus Cristo justo, me livrando desta condenação. Então veja, Jesus tem poder e autoridade para livrar o pecador da condenação do inferno. Veja que ele usa a palavra condenação. Se há uma condenação é porque houve um ato que não correspondeu com as exigências de uma determinada legislação. Aqui, no caso, as leis de Deus. Nós, como cristãos, temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática. É a Bíblia, o nosso livro, as Sagradas Escrituras. Então, por causa dela e também através dela, nós temos este ensinamento. E ao ter este ensinamento,
chegando a esta conclusão mediante a credibilidade que as Sagradas Escrituras têm na nossa vida. Tem que existir esta credibilidade. Você não pode ser um cristão genuíno se você não acreditar na inerrância, na infalibilidade, na imutabilidade e não acreditar na inspiração divina das Sagradas Escrituras. Não tem como você fugir do inferno se você não acredita no único manual que me apresenta o único advogado que pode me defender deste destino infame, cruel também. Não cruel na questão dele, esquece a palavra cruel, desse destino eterno e ruim para o ser humano que não estiver inscrito no livro da vida. Então vamos aqui estudando a palavra, né? Nós temos descobrindo a verdade, obviamente já chegou até você muitos ensinamentos ou muitas opiniões a respeito deste lugar de condenação, né? Nós temos aí aqueles que fazem uso do ensino dos grandes filósofos do passado, e estes são aqueles que não conseguem distinguir perfeitamente a realidade do quê? Da ficção. Então eles vão, através dos contadores de história, tirarem as suas conclusões. E nós sabemos que o inferno nunca foi um assunto muito bem quisto, assim como a morte também não é um assunto muito procurado, vamos dizer assim, muito querido, muito prontamente analisado. Nós vemos que tanto um quanto o outro são criados ficções, são criadas histórias, né, e são criados subterfúgios para que esses assuntos não estejam tão em voga na vida do ser humano. Nós temos também aqueles que dizem que o inferno é uma ideia da Idade Média, quer dizer, uma ideia medieval, lá do período de... E eles dizem que foi criado para que as pessoas não se rebelassem contra o poder eclesiástico. Quer dizer que lá na Idade Média foi criada a ideia de um inferno para que os súditos, não só do rei, mas da igreja, eles não se rebelassem contra os clérigos, vamos assim dizer, contra a igreja, eles não se rebelassem contra, mas uma ideia criada para prender através do medo estas pessoas para que elas não fugissem dos apriscos, como dizem aí fora, chamada igreja. Tem pessoa que tem uma verdadeira paura quando fala-se de igrejas para eles. Tanto é que alguns que até fizeram parte de denominações criaram também agora uma ideia de que não é preciso você estar numa igreja, você frequentar uma igreja, você ser membro de uma igreja para ter acesso ao céu ou a Cristo. Uma ideia totalmente errada. Tá? Não tem nada a ver com o inferno, mas pode levar alguns a esta situação. Então nós temos aqui uma mentira inventada, criada na Idade Média para prender os súditos, para evitar que as pessoas se rebelassem contra a classe eclesiástica clerical da igreja. Tá bem? Então, mais uma ideia errônea. Estes são aqueles que culpam a igreja, assim como hoje também muitos culpam a igreja, dizendo que é uma invenção que os pastores, que os pregadores usam para suscitar medo e as pessoas assim corram para as suas denominações ou corram para as igrejas daqueles que pregam. Tá bem? Todavia, a conclusão do escritor, todavia nenhuma destas pessoas tem autoridade para afirmar ou negar a existência do inferno. Então nós tivemos aí, descobrindo a verdade, as opiniões erradas a respeito do inferno, tá bem? Agora, obviamente, como eu disse já no começo da lição, como é que nós nos baseamos? Como é que nós baseamos a nossa credibilidade nesta doutrina? Sempre será as escrituras, sempre serão as escrituras sagradas a nossa base, o nosso alicerce, o nosso ponto de partida sempre será a Bíblia, sempre serão as sagradas escrituras. Por isso que eu disse que é necessário, é primordial, é essencial que aquele que busca Deus, ele creia primeiro em Cristo, como eu disse na aula passada, e depois nas Sagradas Escrituras. Porque as doutrinas que nós professamos
partem das Sagradas Escrituras. E como que eu vou acreditar num determinado ensinamento se eu não acredito no livro e nem no seu escritor? Ora, no seu inspirador, podemos assim dizer. Bem, então, os ensinos da Bíblia acerca do inferno, de acordo com a Bíblia, o inferno é um lugar real, não é ficção, muito menos uma forma de dominação sobre as mentes fracas. Pelo contrário, é um lugar de sofrimento eterno para aqueles que não amam a Deus. Então, nós temos aqui uma dos objetivos, um dos ensinamentos das realidades, das várias realidades que nós encontraremos nessa lição, e aqui está a primeira: é um lugar de sofrimento para todos aqueles que não amam a Deus. E, obviamente, infelizmente, e como eu disse, nós vamos dizer que o objetivo primário da criação deste local não é para o homem, não era para o homem. O homem não foi criado, o inferno não foi criado para o homem, assim como o homem não foi criado para perecer no inferno eternamente. Pelo contrário, o homem, como a criação, a coroa da criação de Deus, obviamente Deus tem ideias, não tinha nem terá, mas tem, porque o seu plano é eterno, é do princípio ao fim, sempre olhando para que o plano salvífico de Deus ele se conclua na vida do ser humano, porque não vai salvar animais, não vai salvar vegetais, não vai salvar árvores. A salvação é para o homem, é para o homem. Então, nós vemos a primeira lição aqui, que é um lugar de sofrimento para quem? Para aqueles que não amam a Deus, para aqueles que não amam a Deus. Então, vejam, crer e amar, são duas, como eu poderia dizer, não duas ideias, mas duas primícias que eu tenho que, ideias que eu tenho que ter, que precisa ser uma realidade na minha vida. Eu tenho que acreditar em Cristo e amá-lo consecutivamente. Consequentemente, eu vou amar porque eu acredito nele e acredito também na sua palavra. Nós vamos aqui, como na aula passada, nós veremos também alguns relatos que darão suporte a esta doutrina, que darão, não que seja necessário essas citações para a credibilidade da Bíblia, não é isto. Veja, mas corroboram com a ideia de que não é uma ideia nova, não é um pensamento novo, não foi criado na era medieval e nem também começou o surgimento desta ideia através de filósofos, vem muito bem antes disso. Tanto é que o primeiro nome citado é o rei Davi. O rei Davi, que foi músico, foi rei, foi guerreiro, foi escritor, foi poeta. No Salmo 9, de número 9, versículo 17, ele diz assim: os ímpios serão lançados no inferno. E Davi veio um pouco antes desses nomes, dessas ideias, desses pensamentos que foram citados erroneamente, tentando desacreditar ou tirar a credibilidade da doutrina bíblica a respeito da condenação eterna. Então, Davi, no Salmo de número 9, versículo 17, segunda lição, está escrito: os ímpios serão lançados no inferno. Essa ideia, então, este ensinamento, esta doutrina não é nova. O profeta Daniel, que nós sabemos aí dos 70 anos de cativeiro dentro da Babilônia, Daniel entra, Daniel passa por 4 grandes impérios. Nós estamos tratando sobre isso também nas lições adultos, tanto da CPAD, lições bíblicas da CPAD, quanto da Betel Dominical. Nós estamos tratando também do cativeiro. E nesse trimestre, nos livros de Ruth e de Esther, nós vamos ver estas situações que eu estou dizendo, que eu estou narrando agora. Então, dê uma olhadinha ali também nas outras aulas e você vai ter um entendimento um pouco melhor, um pouco maior a respeito disso que nós estamos falando. Então, Daniel foi um jovem que entrou na Babilônia, provavelmente com cerca aí de 16, 17 anos, e passa todos os 70 anos de cativeiro sendo um profeta, sendo a voz de Deus dentro do cativeiro, tanto babilônico quanto medo-persa, também do domínio grego, através de Alexandre o Grande, e depois do Império Romano. Os romanos também vão fazer parte desta história até o final. Aliás, o Império Romano é uma visão para o futuro. Então nós teremos aí os grandes impérios,
depois o Império Helênico também é destruído, e você tem aí os romanos aparecendo. E Daniel é inserido nessa questão. Então, Daniel não é um nome de menor importância, mas é um nome de peso para corroborar com esta ideia. E no capítulo 12 do livro que leva o seu nome, obviamente, Daniel, capítulo 12, no versículo de número 2, ele diz assim: e muitos do que dormem no pó da terra, ou está escrito assim porque não foi isso que ele disse, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, no céu, entre aspas aqui, entre chaves, né? E outros para vergonha e desprezo eterno, também entre chaves no inferno, tá bem? Entre chaves no inferno. Então veja que Daniel, pouco depois, mas muito antes dessas ideias errôneas serem lançadas por filósofos e historiadores, Daniel também é um nome de peso que corrobora com esta ideia dentro dos seus escritos, trazendo a ideia de sofrimento, de desprezo e de vergonha eterna, também para aqueles que participarem de um determinado período de uma ressurreição. Tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Jesus Cristo, agora, o exemplo maior, né? Se nós, na lição passada, podemos crer no céu, porque o único que veio do céu e voltou para lá foi Cristo, mas nenhum homem foi, quanto mais agora também. Então quer dizer que ele foi para o inferno. Ninguém disse isso. E nem veio também. A única que nós estamos dizendo é que ninguém melhor para falar sobre salvação e perdição quanto aquele que é o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o autor e consumador, quer dizer, ele é a eternidade, Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Ou, no melhor caso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou o Deus Filho, tá bem? Então ninguém tem mais autoridade para falar do inferno do que Jesus, o Filho de Deus. Para desespero de algumas pessoas, Jesus confirmou que o inferno é um lugar real. Está no capítulo 5 do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 5, versículos 29 e 30. Né? Se você ler, vai estar escrito: já que começamos, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que te se perca um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado no inferno. Depois ele vai falar de outro membro, a mão direita. Então veja bem, não é para arrancar o olho ou a mão, né? Isso é uma figura de linguagem, tá bem? É que se uma determinada área da nossa vida nos faz pecar com a possibilidade da perdição eterna, é melhor que nós tiremos isso da nossa vida, seja uma prática, seja um pensamento, seja um costume. É melhor que saquemos isto da nossa vida para que, desprovido ou não tendo esta determinada coisa, passando esta necessidade aparente, não sermos lançados completamente no inferno, todo o restante da nossa vida ser perdida eternamente num lugar de desprezo e sofrimento eterno. Esta é a ideia, tá? Não é uma coisa física, literal, você ir arrancar partes, não é nada disso. São ideias, são figuras de linguagem que nós precisamos aprender. Então vejam bem, quando nós olhamos para os mandamentos, tem um mandamento que diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus Cristo, ele vem e diz assim: olha, eu não digo não cobicem, mas ele disse assim: o simples fato de você pensar nesta situação, você já pecou com ela. Veja que Jesus Cristo, ele não modifica, ele só abre o leque para uma visão um pouco mais correta daquele mandamento, que depois eles são sintetizados nos dois principais: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O amar a Deus é com todo o teu ser, todo o seu espírito, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este amor a Deus é um amor sublime, tá? Não é qualquer coisa assim, eu te amo, como a gente faz aí com o nosso semelhante. Porém, também o amor ao próximo, ele também deve estar no mesmo nível, no mesmo grau, também o nosso amor ao nosso semelhante. Mas Jesus Cristo, ele simplesmente esclarece a ideia. Veja que a situação é: então quer dizer que eu posso até cobiçar, é só eu não... Não, você não pode nem pensar. Você pensou,
você já está pecando. Jesus Cristo nos ensinou assim. Então ele simplesmente esclarece, ele abre a cortina e entra mais luz neste cômodo, vamos dizer assim. Então nós precisamos aprender a seguirmos a interpretação primeiro de Cristo, depois dos apóstolos e a interpretação da igreja como nós a conhecemos. Também não tomemos cuidado para não interpretarmos, nós mesmos queremos interpretar a Bíblia ao nosso modo, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. Não é assim que funciona, tá bom? E a letra D me traz um outro exemplo também, que este com o fato de ter visto, vamos dizer assim, João, o apóstolo, ele foi o escritor do livro do Apocalipse. Nesta obra, João, quer dizer, no livro do Apocalipse, João descreve o inferno como um lugar de tormento eterno com fogo ardente e enxofre. Apocalipse 14, versículos 10 e 11, depois o capítulo 20, versículos 11 a 15. Então, João Batista ele tem esta visão, ele tem esta revelação da parte de Deus na ilha de Pátimo sobre o inferno. Então, nós temos aí 4 grandes exemplos, sendo Cristo o principal de todos eles, corroborando com esta ideia. Então, este terrível lugar foi preparado, veja, agora sim, qual a finalidade do inferno? Então, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Veja, como eu disse, nem o inferno foi criado para o homem, nem o homem criado por Deus para ser lançado no inferno. Essa ideia errônea, ninguém criaria um filho para castigá-lo ou prendê-lo perpetuamente, como diz aí, prisão perpétua, ou até, como é usado em alguns países aí, a pena capital. Ora, que pai seria este? De maneira alguma. Tá bom? Mas também não podemos nos estribar no amor de Deus e esquecermos da justiça de Deus. Que mesmo com um coração doendo, e não sendo este seu objetivo, ele vai praticar a justiça, infelizmente condenando aqueles que, veja, porém, muitas pessoas rejeitam a Jesus como o único e suficiente Salvador. Estes tais não têm o Jesus Cristo, o justo, como advogado no momento do grande trono branco. Tá? Tem lição também no canal Falando EBD a respeito do grande trono branco. Dê uma olhadinha lá do julgamento, quem vai estar diante deste, ou vai estar neste julgamento, tanto no trono e também diante do trono sendo julgado. Tá bom? Então dê uma olhadinha lá. Veja que então Deus não criou o homem para isto, mas os homens rejeitam ou se colocam nessa condição a partir do momento em que eles rejeitam a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma outra, veja, lá na frente nós falamos sobre amar a Jesus Cristo. Aqui, lá são os que não amam a Deus. Aqui são os que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. É aí que está a graça. Qual é a graça de Deus? É nos dar a absolvição de nossos pecados ou o livramento desta condenação através do quê? Do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. A sua morte sacrificial. Cristo vai como um cordeiro oferecido pelo meu e o seu pecado. E é este pecado que nos conduz, infelizmente, à condenação eterna chamada inferno. No momento em que nós rejeitamos a Jesus Cristo, nós rejeitamos a graça de Deus, o favor de Deus. O presente que Deus nos dá na questão da salvação. Então precisamos ponderar, precisamos pensar nesta situação. Precisamos tomar cuidado também. Tá bom? Assim como eu estou tomando cuidado aqui com a gola da camisa. Então este terrível lugar foi preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a ideia que você tem que ter. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque é enxerido. Como? Ele rejeita a salvação, a graça de Deus em Cristo Jesus, não recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, compreendendo a verdade, o escritor ele vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 verdades que nós precisamos ter, ou compreender ou assimilarmos acerca desta doutrina. Primeiro, o inferno foi criado para que Satanás e seus demônios recebam um justo castigo pelas suas maldades, ou o inferno não foi criado para os homens. Falamos sobre isso, porém estendemos agora a ideia na questão de que é um lugar
de condenação de Satã e dos seus asseclas, dos seus seguidores, daqueles que foram expulsos do céu junto com ele na sua rebelião. Tá bem? Castigando o quê? As maldades dele, a sua rebelião, a sua insurgência, a sua insubordinação, quer dizer, tudo aquilo que ele causou, a condenação para ele é esta. Veja, ele vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre. Tá bem? Então esta é a primeira verdade. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. 2. O inferno será o último e definitivo lar daqueles que rejeitam a Jesus e praticam a maldade. Veja, não só rejeitam a Cristo, como nós já dissemos, mas também eles vão agir conforme o Senhor da vida deles, que é o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é Satã, é Satanás, é aquele que rege as nações. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e todos os que o seguem rejeitam a Jesus Cristo e seguem o príncipe deste mundo, né, o pai da mentira, obviamente terão o mesmo destino que ele. E diz que é o último lá, por quê? Porque aqui será a eternidade. O céu é eterno, a morada no céu será eterna, a morada no inferno, bem desagradável, será eterna também. Então esta é a segunda verdade. A terceira verdade: o inferno é uma manifestação da justiça de Deus que recompensará os justos com o céu e castigará os maus com o inferno. Veja que não há aqui nenhum tipo de ira, de vingança, de um Deus mau, de um Deus... Não, é simplesmente a justiça. Sabe aquele pai? Não faz tal coisa. Eu estou olhando aqui uma tomada elétrica, né? O pai, enfim, não coloca, vê o filhinho, a filhinha, a criança com, sei lá, um grampo, uma ramona, aqui é chamado de ramona, grampo de cabelo, algum material metálico na mão, tentando introduzir na tomada. Espero que ele consiga acertar. Né? Não a fase, mas o neutro para ele não tomar choque. Mas, consequentemente, vamos para a ideia. E o pai avisa 1, 2, 3, e o filho espera uma oportunidade. Né? Toda criança, como curiosa que é, vai fazer o que está no seu ainda insensato coração, ou ingênuo coração na questão da criança, e vai tomar um baita choque. E o pai vai dizer o quê? Eu não te avisei, eu te falei. Quer dizer, mas por que ele não correu, ele não tirou? Ué, mas quantas vezes ele foi alertado? Talvez tenha até tirado, ele achou o outro. A criança é curiosa, ela pode ter achado um outro material. E às vezes o Senhor nos alerta de um caminho errado e nós tomamos outro. Veja, existe o pecado e existe aquilo que não é conveniente ao cristão. Existe o pecado e existe esqueci novamente a palavra. Né? Existe o pecado e existe o embaraço, como diz o escritor aos Hebreus. Então nós precisamos tomar cuidado. Às vezes Deus nos alerta, fecha uma porta, a gente vai lá e abre outra. E simplesmente o que tem à frente, há caminhos de morte, de vida, há caminhos para o homem, que parecem caminhos de vida, mas o final deles são caminhos para a morte. Então nós precisamos tomar cuidado. Então a única coisa que nós aprendemos é que o inferno é uma manifestação da justiça. Não é ira, não é vingança, não é brutalidade, não é sandice, não. É justiça. Eu te avisei, não te avisei? Demonstrei. Veja, 120 anos Noé fica fabricando um barquinho, produzindo um barquinho que Deus manda ele construir, chamado Arca. 120 anos. Os homens simplesmente passavam e zombavam todo este tempo. Você está louco, Noé. Nem chuva. A gente não sabe nem o que é chuva. A Bíblia diz que um orvalho caía à noite e regava todo. Um orvalho, eles não sabiam o que era chuva. Ainda mais uma chuva que vai com água que vão cobrir o mais alto monte da terra. Ora, Noé, você está delirando. Só pode ser. Veja, por 120 anos, Noé, Deus através de Noé avisa o ser humano. E ele simplesmente, o que acontece quando vem o dilúvio, quando vem as chuvas, quando se concretiza aquilo que Deus está informando, eles simplesmente caindo numa real, eles vão correr para o único lugar que poderia salvá-los, porque agora está fechado pelo lado de fora. Veja, maldade de Deus? Não, 120 anos é tempo suficiente para uma pessoa ser alertada. Então veja, Deus está nos alertando. Corramos para Cristo, recebamos a graça de Deus antes que seja tarde demais.
e a porta seja fechada pelo lado de fora. E à meia-noite ouvir-se um brado, eis o noivo. E as virgens prudentes ainda tinham azeite e chegaram até lá. As imprudentes que não tinham azeite, ao voltarem para buscar mais, quando regressaram, retornaram, o noivo já tinha partido, a porta já estava fechada. Tomemos cuidado com isso. Esta é a terceira verdade, a manifestação da justiça de Deus. A quarta, Jesus Cristo é o único que pode livrar o homem da condenação do inferno. Veja que há vários, o homem criou vários esconderijos, ideias para se livrar. Uns acendem uma coisa, outros andam de joelho, outros carregam. Cristo já carregou a cruz, Cristo já tombou sob o peso da nossa cruz. E por que nós vamos fazer isto novamente se Cristo já fez? Qual é a nossa? É simplesmente aceitarmos esta graça, como eu já disse, aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somente Ele pode nos livrar da condenação do inferno. Mas o homem criou N maneiras aí, né? Acende isso, apaga aquilo, caminha assim, caminha assado, se automutila, se autoflagela, inventa uma infinidade de coisas. Sacrifícios de tolo. Sacrifícios de tolo. Porque o único sacrifício aceitável por Deus foi Cristo entrando de uma vez por todas no Santo dos Santos, que é o céu, e oferecendo o sacrifício também agora eficaz, que é o seu corpo, sendo rasgado com o véu e o seu sangue derramado, para nos purificar de todo pecado. Como eu já citei várias vezes na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, o capítulo de número 1 e o versículo de número 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, o sangue de Jesus Cristo, não há outro meio, não há outra forma. Hebreus 9, 22, e como está escrito, quase todas as coisas se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E está falando agora de quem? Está lembrando das sombras passadas, de todo o sacrifício feito tanto no tabernáculo móvel quanto no templo fixo, né, edificado por Salomão, todos os animais que eram um sacrifício, vamos dizer assim, era uma sombra do que seria perfeito. Por isso tinha que ser feito todo ano, todo dia, toda hora praticamente, era sacrificado um justo, um animal inocente pelo ser humano, pelo pecado dos seres humanos. Até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, João cita isto na sua epístola, né, no capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, de uma vez por toda, entra no céu depois do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário e oferece diante de Deus o pagamento pelos nossos pecados. E agora aquela cláusula, como diz a Bíblia, que era contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. Não devemos mais nada, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Toda vez que precisarmos, é só corrermos ousadamente, Hebreus capítulo 4, versículo 16, à presença de Deus, ousadamente em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e encontraremos socorro bem presente na hora das nossas angústias, sofrimentos, e até tão somente se pecarmos. Agora sim, capítulo 2 de 1 João, versículo 1, se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e somente Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Tá bem? Então esta é a quarta verdade, Jesus Cristo é o único que pode livrar o homem da condenação eterna. E aplicando todas estas verdades, quer dizer, colocando em prática, nós não precisamos temer o inferno, mas termos vontade de ir morar no céu com Cristo. Por quê? Porque o inferno, como eu já disse, não foi preparado para o homem. Nós já sabemos para quem foi. Agora, nós precisamos tomar uma decisão, orar a Deus até ouvirmos de Deus essa resposta. Veja, você não precisa ter medo do inferno. Por quê? Você precisa desejar ir ao céu. É por isso que tem um hino da harpa que diz: desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. E esta é a minha oração, que um dia
nós nos encontremos lá no céu. Eu, você e toda a igreja de Cristo, salva e inscrita no livro da vida, e também os salvos do Antigo Testamento, aqueles que morreram na esperança da redenção de Israel. Tá bom? Então, vejam bem, colocando isso em prática, eu não preciso temer o inferno. Por quê? Porque o meu desejo é ir morar no céu. Se o meu desejo é ir morar no céu, o que eu tenho que fazer? Receber aquele único que pode me livrar do inferno e me colocar no céu, Jesus Cristo de Nazaré. É aí que está a solução. Tá bem? Nós precisamos desejar o céu. Desejar o céu. Desejar a Cristo. Querer e aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas para isso é necessário que você creia e servir. Não é somente crer, mas estar a serviço de Deus. Agora, essa decisão, ela é sua e somente sua. Eu não posso decidir por você. E se você quiser, se você precisar, você sentir esta necessidade de que precisa se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, esta é a oportunidade, você pode fazê-lo onde você estiver. Ele está te ouvindo, Ele está do seu lado, com certeza Ele vai dirigir as tuas orações e você sentirá a paz, que somente a salvação em Cristo Jesus pode trazer o homem, quando somos justificados perante Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O inferno é real. Tome cuidado. Assim como o céu é real, o inferno também existe. E muitos irão para lá por rejeitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.